E aí, galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui mais uma vez assistindo mais esse vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist de certificação. Nós vamos começar a falar sobre as instruções condicionais loops em Java, tá certo? Aqui mesmo no canal a gente já tem um Java básico, tá? Uma outra playlist específica de Java básico, no qual eu já falei de algumas dessas instruções, mas eu vou repetir para que fique fácil para aquelas pessoas que estão seguindo apenas a trilha da certificação, com que elas assistam esses vídeos seguindo uma determinada ordem de aulas, tá certo? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o switch, tá? Por que eu não vou falar do if? Eu acho que nós já falamos praticamente tudo que a gente tinha para falar sobre if, sobre a condicional if, né? Não tem muito mistério. O resto que nós vamos ver de if mesmo é nossos vídeos fazendo os simulados, tá certo? Para certificação. Então, hoje nós vamos falar sobre switch e algumas regrinhas bestas que ele tem, mas que podem fazer toda a diferença na hora da prova, tá certo? Então, antes de começar a aula, queria pedir mais uma vez aí que você se inscreva no canal e principalmente indica esse canal para aquela pessoa que você sabe que está querendo aprender programação ou tirar a certificação Java. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje, tá certo? Basicamente, o que eu fiz? Eu criei aqui uma classe que eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer a validação através de switch, tá? Como é que funciona o bloco switch. Basicamente, eu estou fazendo aqui uma validação de trimestre, tá bom? E aí, tipo, a gente vai passar um trimestre e dependendo do trimestre que for passado para o nosso código, a gente quer fazer uma validação diferente, um cálculo diferente, o que quer que seja, enfim, você quer aplicar regras. E aí nós sabemos que o ano ele tem 4 trimestres. Então, antigamente o programador iniciante que não conhece ainda o switch, o que ele faria? Ele faria a seguinte verificação: se o trimestre for igual, lembrando do nosso operador relacional de igualdade igual a 1, né? Aí, regra do primeiro tri, né? Se não, se trimestre igual a 2, né? Regra do segundo tri. Se não, se trimestre igual a 3, trimestre igual a 3, regra do terceiro tri, e eu já vou copiar esse cara aqui, porque vai ser igual, só que igual a 4, regra do quarto trimestre, se não, ou seja, o nosso else final. Se ele não é nenhum dos 4, então a gente colocaria uma mensagem de erro, certo? Mensagem de trimestre não existe, tá? Basicamente era isso que nós faríamos, tá? E funciona exatamente igual ao switch, só que o switch ele tem uma forma mais clean de fazer a mesma coisa e nós vamos explorar isso agora, tá certo? Então, basicamente, quando a gente conhece todo o conjunto de opções que nós vamos trabalhar com switch é muito mais claro e muito mais simples do que trabalhar com vários ifs aninhados, tá? Fica até mais visual para o nosso código, tá? Então, basicamente, está aqui o bloco de código do nosso switch fazendo o trabalho com os trimestres, tá? Então, ó, ele começa com a palavra switch, é uma palavra-chave reservada do Java, tá? Nós vimos lá naquela lista. E ele é como se fosse um método, uma função que recebe um parâmetro, e esse parâmetro ele tem alguns tipos de dados que ele tem uma regrinha de tipos de dados que podem ser passados para ele, tá?
Basicamente, os tipos permitidos são primeiro, qualquer tipo que possa ser convertido para um int, tá? Ou seja, byte, short, char e o próprio int, tá? A partir do Java 5 pode ser um enumeration. A gente vai ver ainda o que é um enumeration, vou dar um exemplo aqui para vocês. E a partir do Java 7, se eu não me engano, pode ser uma string, tá certo? Então, basicamente, quando a gente recebe esse parâmetro no switch, ele tem essas 3 regras de tipagem que a gente tem que obedecer, tá certo? Então, após receber o parâmetro que a gente vai validar, ou seja, qual é a expressão que a gente vai validar, a gente abre as chaves e aí a gente começa a colocar as nossas instruções case, literalmente, caso o trimestre seja 1, aí o 2 pontos e a gente coloca o que a gente quer validar, tá? Se tiver mais de uma linha aqui, é só ir escrevendo o seu código, tá? Se bem que se tiver mais de uma linha, eu aconselho que você coloque, se tiverem várias linhas, eu aconselho que você coloque, encapsule tudo isso dentro de um método, tá? Mas basicamente, vamos lá. Se for esse valor aqui, ele vai executar isso. Se for esse, ele vai executar isso. Se for esse, ele vai executar isso. Se for esse, ele vai executar isso. Se não for nenhum dos casos, ele vai executar a nossa opção default, que também é uma palavra-chave reservada do Java. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu explorar aqui com vocês o que eu falei aqui em cima sobre os tipos, tá? Então, basicamente, a gente pode também receber aqui um byte, tá? O nosso switch ele continua funcionando. A gente pode receber aqui um short. O nosso switch ele continua funcionando. A gente pode receber um int. O nosso switch continua funcionando. A gente pode receber uma string, tá? O switch continua funcionando, não quebrou aqui o switch. O que quebrou? O nosso case. Mas se a gente botar ali uma string, volta a funcionar, tá? Normalmente, ou seja, o switch aceita também que a gente trabalhe agora com strings. Até a versão 6 não aceitava. Foi na versão 7. Tá? E como eu botei ali na opção 2, ele aceita um enumeration. O que é um enumeration? Eu posso vir aqui e criar um tipo enum chamado trimestres. Tá? E, o enum ele é um tipo em Java, tá? Ele literalmente cria um ponto class quando você compila esse código. E ele é um tipo que meio que só aceita constantes. Eu criei o enum. Agora eu digo que o meu case trimestres vai validar o tipo trimestre. O switch deixou de quebrar. E aqui para validar, o que eu faria? Colocaria o meu enumeration diretamente. Ou seja, se for primeiro, então a regra é essa. E assim eu teria que ir mudando os outros aqui para baixo. Tá? Então, sobre tipos no switch, é tudo que nós temos que falar. Tá? Tá? Eu vou até deixar o enum. Tá? Eu vou até deixar o enum para a gente fazer as nossas validações daqui para frente. Deixa aqui mesmo, né? Deixa o nosso main lá em cima, soberano, e aí depois a gente trabalha com os nossos tipos aqui. Então, basicamente, aqui o que eu tenho que fazer? Tenho que mudar para trimestres ponto primeiro. Tá? Então, estou passando o meu enum de primeiro trimestre, vai cair aqui no switch case,
tá certo? Ele vai validar. É primeiro? É, beleza, executa esse código aqui, tá? E aí nós vamos ter um pequeno problema que você vai já entender o que é e a gente vai trabalhar e resolver. Então, executando esse código, olha o que aconteceu, pessoal. Olha o que aconteceu. Opa, peraí. O que aconteceu foi isso aqui, tá? Não apareceu aqui porque eu esqueci de renomear as strings aqui. Quarto trimestre. Vou executar de novo, tá? Para a gente ver funcionando. Para a gente ver bonitinho. Ó, ele fez certo até essa linha. Depois ele saiu colocando todas as outras linhas em sequência. Aí, olha que curioso. A gente não quer mais o primeiro trimestre. A gente quer o segundo. A gente quer o segundo. Quando eu executar o meu switch case, ó, ele já pegou validando o segundo, depois o terceiro, depois o quarto e trimestre não reconhecido. Mas a gente queria o segundo. É esse cara que a gente quer validar, tá? Então, se é esse cara que a gente quer validar, o que acontece? O bloco switch case, ele todo é um bloco em si. Então, olha só, quando a gente passa para cá para dentro o trimestre, diferentemente do if else, ele tem esse comportamento. Digamos que eu diga assim para você, lá pela nossa regra de negócio, todo primeiro e segundo trimestre eles são validados da mesma forma. Então, olha o que a gente pode fazer. A gente pode tirar esse cara daqui. Eu posso tirar esse cara daqui e posso fazer isso aqui, ó. Opa, o que aconteceu? Deixa eu ver. Mas suportando. Isso só é permitido no Java 14. Então, hoje a gente pode fazer isso aqui, na verdade. Tá? Primeiro e segundo, eles são exatamente a mesma validação. Terceiro é outra. Quarto é outra. Tá certo? E o nosso default é para situações onde não existem. Tá? Então, o que acontece? Como ele pode fazer várias verificações, sysout, validando o primeiro trimestre, né? Como ele pode fazer várias verificações, a primeira correta que ele encontra, ele executa todas as outras. É como se dissesse assim, olha, eu consegui achar essa verificação aqui, tá aqui, eu achei, então a partir daqui para frente, tudo tu podes executar, porque tudo daqui para frente é verdade, pode ser executado. Então, só que não, Adriano, o que a gente quer é que se eu passei primeiro ou segundo, que ele execute só o primeiro ou só o segundo, e não todos. O que eu faço então? Muito simples, pessoal. A gente tem uma palavra-chave Java, tá? Que vai servir para várias outras situações, mas aqui no switch ela é crucial, que é o break. O que é o break? O break é mais ou menos assim. Você achou a condição do switch que você queria? Sim, então para. Beleza, faz o que tem que fazer e para. Tá? Não preciso mais executar nada daqui para frente. Então, ao adicionar o break no nosso código, aqui no default não é tão obrigado por enquanto, mas é obrigado, vocês vão já entender por quê. Tá? Então, ó, agora, quando a gente executar nosso código, olha só, validando apenas o segundo trimestre, ou seja, ele validou aqui, é o primeiro? Não, não é.
É o segundo? Executa esse bloco de código com o que quer que tenha aí dentro e depois para, tá? Ou seja, não precisa mais fazer nada. E é assim que funciona o nosso switch. Então, embora o break ele não seja obrigatório, é bom que você coloque, a menos que seja aquele caso que eu falei para você. Tem uma regra lá que tanto o primeiro quanto o segundo trimestre são validados da mesma forma. Aí você não precisa colocar o break e você pode deixar tudo apenas, a instrução toda no segundo semestre, trimestre, que quando a gente passar tanto o primeiro quanto o segundo, ele vai executar tudo o que está no segundo, aí você coloca o break e não executa mais o terceiro e o quarto, entendeu? Então a gente pode fazer isso, tá certo? Que vai funcionar de boa. Só que, olha só, se eu vier aqui colocar primeiro, tá? E aqui dentro tiver alguma instrução e não tiver o break, ele vai executar o primeiro, executar o segundo e aí ele para, porque no segundo tem o break. E aí ele funciona exatamente da forma que nós queremos que ele funcione. O break ele é a instrução que diz assim, ó, daqui para frente você não faz mais nada, tá certo? Pare de executar. Então, basicamente, essa é a nossa instrução switch case, tá certo? E aí eu falei para vocês do default, né? Nesse caso aqui, beleza, a gente vai ter aqui um trimestre chamado desconhecido, tá? Que é um trimestre que lá na hora de fazer o parse do número que a gente recebeu, a gente jogou e percebeu que aqui o trimestre ele é desconhecido, tá? Aí, quando a gente passar o trimestre desconhecido, a gente não está validando esse trimestre em nenhum case, tá vendo? Ó, a gente só está validando o trimestre primeiro, segundo, terceiro e o quarto. O desconhecido ele não está sendo validado em nenhum case. E aí o que acontece? Ele cai na nossa instrução default, ou seja, o trimestre ele é não reconhecido. E aí você disse, Adriano, mas então, lembra, então não preciso do break aí, né? Já que ele é o default e é sempre o último. E é aí que vem a pegadinha, pessoal. Nem sempre o break, o default, ele não obrigatoriamente precisa ser a última opção. Ele pode ser qualquer uma das opções. E aí, se ele não tiver o break, o que acontece? Exatamente o que aconteceu da vez anterior. Eu passei o desconhecido, ó, eu passei o desconhecido, ele não reconhece o trimestre, tá? Só que como ele não tem o break, ele vai para o próximo case, em sequência. É literalmente em sequência de escrita. Como o case é o nosso, no case terceiro, é o nosso próximo case a ser avaliado depois do default, olha o que acontece. Ele também imprime o validando o terceiro trimestre e aí ele encontrou o primeiro break. Como ele encontrou o primeiro break, ele sai e não faz mais nada. Se eu tirar esse break daqui ou comentar ele, o que acontece? Ele vai também validar o quarto trimestre, mesmo não sendo isso que a gente quer fazer quando a gente encontrar um desconhecido. Então, o que a gente faz aqui? A gente coloca o break também no nosso default. E aí, tanto faz em que posição o default vai estar. Tá? Quando a gente executar o nosso código, olha o que acontece. Trimestre não reconhecido. Tá? E aí, se eu voltar aqui, sei lá, para o terceiro, se eu voltar para o terceiro trimestre, quando eu executar, validando terceiro trimestre. Se eu colocar o quarto trimestre, que é agora o último, quarto trimestre, validando apenas o quarto trimestre, tá certo? Então, o nosso código, ele passa
a ter coerência, tá? Então, assim, isso aqui é permitido, tá? Profissionalmente, eu nunca escrevi código assim. O meu default, para fins de estética mesmo do código, né, de facilidade de leitura, ele sempre é a última opção. Só que nós estamos falando aqui de uma prova de certificação. E muito provavelmente, para a prova de certificação, a pessoa que fez a prova não vai querer facilitar a nossa vida e colocar o default lá como última opção. Com certeza ela vai fazer isso, ela vai tirar esse break daqui, vai passar o quarto trimestre, ou ela vai deixar o break aqui, tirar o break do quarto e perguntar o que funciona, ou o default vai estar aqui em cima do quarto. E aí o que acontece se a gente retirar o break do quarto? O default, ele é impresso ou ele não é impresso? O que vocês acham? Esse valor aqui ele vai ser impresso, já que ele é o default, e a gente está passando aqui o quarto trimestre? Não, pessoal. Por que não? Porque, como eu falei para vocês, o case ele vem por ordem. Ele vem validando literalmente pela ordem que está escrito. Tá? Ele não sabe que o primeiro trimestre é o primeiro que a gente quer avaliar. Ele literalmente vem na ordem. Ele diz assim, se você colocar o default lá em cima, ele vai avaliar primeiro se é default. Se você colocar o terceiro lá em cima, ele vai avaliar primeiro o terceiro. E aí ele vem avaliando, e quando chega bem aqui, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, ó, validando o quarto trimestre, e acabou. Por quê? Porque é o último, é a última instrução. Ele não vai avaliar a instrução default. Ó, validando quarto trimestre, tá? É tudo que ele precisa saber. Então, a gente precisa estar por dentro, tá? Da instrução switch case, porque ela traz algumas pegadinhas que às vezes a falta de atenção elas nos pegam no pulo, tá certo? E fazem a gente perder algumas questões. Então, sempre atenção na estrutura do case, tá? A prova ela pode tentar te pegar fazendo isso aqui, ó. Eu tirei as chaves. Funciona? Não, tá? Por quê? Porque o bloco do switch case ele tem que estar coberto pelas chaves, tá? Ela pode tirar esses dois pontos aqui do default. Funciona? Não, não funciona. Precisa dos dois pontos depois de cada instrução que você está avaliando. Olha que legal. Eu vou mudar aqui. Ela pode passar um long. Por que não funciona, pessoal? Simples. O switch não pode avaliar um valor do tipo long. Somente tipos convertidos para inteiro, string ou enum, ou variáveis enums são permitidos. Então, o long ele não pode ser passeado para uma string, logo ele não vai funcionar no nosso switch. Tá? Então, muita atenção na hora da prova. Tá? Por que o long não funcionou? Essa regra aqui ela já quebra. Ó. Qualquer tipo que possa ser convertido para um int. Lembra que nós falamos lá atrás sobre os tamanhos do int? Int tem 32 bits, long tem 64. Então, um long ele nunca vai caber dentro de um int. Se ele não vai caber, então ele não pode ser jogado para dentro de um switch. Tá? Vai dar erro. Tá certo, galera? E ó, trimestres. Por que eu não precisei repetir aqui o trimestres do enum ponto primeiro? Porque esse cara ele já está fazendo a inferência do tipo, ou seja, ele já sabe que esse trimestre é do tipo trimestres. Então ele já pega o valor do enum para mim diretamente e já avalia. Beleza, galera? Então essa é a nossa aula sobre switch. Quando nós estivermos fazendo os simulados, vocês vão ver que tem algumas questões e elas são capciosas nesse sentido, tá? Elas vão tirando o break, elas vão tirando pedaços do switch, elas vão mudando trechinhos de código, elas misturam com outras coisas,
com tipo de variável, com operadores de atribuição, com operadores unários de matemáticos, de incluir mais um, ou retirar e incluir valor. Então, a gente tem que estar atento, a gente tem que conhecer detalhes, tá, da nossa estrutura switch para que a gente não perca pontos valiosos na hora da prova, beleza? Então é isso, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Não esquece de indicar o canal para aquela pessoa que você sabe que está querendo aprender a programar ou tirar a certificação. Por favor, vai aí embaixo, deixa um comentário legal, dá o like se gostou, dislike se não gostou, desde que deixe um feedback para eu saber o que precisa ser melhorado. Beleza, galera? Então, ó, beijo no coração de vocês, um abraço e até a próxima.